A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 26, que diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que o anjo, quando ele fala com Maria, quando ele saúda Maria, Maria começa a ficar amedrontada. Ela começa a tentar entender o que significava aquela saudação. Existem pessoas que serão, por esses dias, visitadas pelo Espírito Santo. O Senhor te visitará, te trazendo revelações do alto, te trazendo revelações dos céus, porque o Deus que a gente serve, o Deus que nós servimos, continua sendo Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E o que o anjo do Senhor, o que o anjo Gabriel estava indo dizer aqui a Maria, era algo da parte de Deus. Tem coisas que Deus vai começar a te revelar, coisas do alto, coisas dos céus, realmente que Deus vai fazer, coisas futuras vão começar a vir sobre a sua vida, algumas revelações, e Deus está dizendo: não tenha medo quando eu começar a te revelar. Eu sei que o novo muitas vezes nos amedronta, e tem pessoas que estão me ouvindo agora que o Senhor vai começar a revelar o profundo, e isso pode te amedrontar. Quando Maria escuta a palavra do anjo, ela se perturbou e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo não disse nada ruim para ela. Você vai observar que ele disse para ela, versículo de número 27: Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, Maria, disse: Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Olha o que o anjo disse para Maria. Ele diz: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Mas a Bíblia diz que ela ouvia essas palavras, ela lhe turbou, se perturbou muito. E ficou pensando o que significaria essa saudação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que vai ter revelações do alto para a sua vida. Deus vai começar a te mostrar coisas profundas. E ele diz para você: não tenha medo do novo, não tenha medo da novidade. Maria não estava esperando aquela saudação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você não está aguardando de Deus uma resposta. Você não está aguardando de Deus um sinal. Você pensa que Deus nem vai falar contigo, que Deus nem vai se revelar mais para você sobre esta situação. E Deus está dizendo: você vai ver o que eu vou fazer. Maria não estava aguardando. A Bíblia vai nos deixar bem claro que aquilo ali era uma novidade para ela. Não somente para ela, mas para todos que cercavam a ela. Porque o que ia acontecer com Maria, irmãos, realmente era algo extraordinário. Ninguém havia vivido. E Deus trouxe pessoas aqui para te falar: você vai ver o extraordinário. Declare comigo: Deus preparou algo extraordinário para a minha vida. Deus preparou algo extraordinário para a minha vida. Maria havia sido escolhida para aquele propósito e Deus te escolheu para grandes propósitos. Maria se amedrontou diante da saudação do anjo, mas ela em momento nenhum, irmãos, recuou. Mas ela em momento nenhum duvidou. Mas ela em momento nenhum disse: eu não quero ouvir, eu não sei o que é, eu tô com medo. Não. Ela somente ficou sem saber o que estava acontecendo. E a Bíblia nos diz que o anjo logo começa a revelar para ela. Versículo de número 31. Eis que conceberás, dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ó, que promessa extraordinária que o anjo estava dizendo para uma menina aqui. Uma menina que não estava aguardando, que não estava esperando e que nem sabia que havia sido escolhida até então para ver o grande propósito de Deus. Tem pessoas aqui que nem sabem, mas Deus te escolheu para algo tão grande, mas tão grande. E não tem como você dizer que não vai. Maria aceitou o que Deus tinha para ela e Deus manda te dizer: aceite o que eu tenho para ti. Aceite o que Deus tem para a sua vida, porque um grande propósito vai se cumprir na sua história. No versículo de número 34 diz assim, ó:
Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você vai observar aqui que ela pergunta como é que vai ser, porque ela sabia que era impossível, mas ela pergunta em momento nenhum duvidando. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, a ponto de fazer você duvidar das promessas de Deus, a ponto de fazer você duvidar das boas palavras que Deus vai te revelar, porque o momento de revelação, um tempo de revelações virá sobre a sua vida, e você não pode duvidar daquilo que Deus tem falado sobre a sua história, daquilo que Deus já designou. Maria não sabia, veio saber naquele momento, mas Deus já havia designado ela para aquela missão. Você não sabe de muitas coisas porque ainda não te foram reveladas, mas Deus designou para você para algumas grandes missões. Deus designou a sua vida para um grande chamado, para um grande propósito, e você não vai poder dizer não à vontade de Deus. Você vai fazer como Maria, você não vai duvidar. Eu sei que tem coisas que o Espírito Santo nos revela que, humanamente falando, nós olhamos e pensamos: isso aqui é muito grande, não tem como acontecer. Não tem como se cumprir. Às vezes, irmãos, nós limitamos o poder do Deus que nós servimos. Ele dá cura, liberta, restaura, dá vida, tira a vida, abençoa, prospera, ele faz como ele quer. Mas muitas vezes nós temos uma ideia de que Deus só pode fazer aquilo que está no nosso limite. E quando Deus quer fazer além, e quando ele quer te chamar para viver um propósito que para você, humanamente falando, é impossível. Foi isso que ele fez com Maria. O Senhor revelou para Maria algo tão extraordinário, mas tão extraordinário, que Maria pergunta: como é que vai ser isso? Porque ela não havia casado, ela era noiva. Ela ainda não havia se casado com José. E a Bíblia diz que o Senhor diz algo para ela que não havia acontecido com ninguém. O poder do Altíssimo vai te envolver, e você vai conceber e dar à luz um filho, que será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O que o anjo estava revelando para Maria era absurdo, humanamente falando. Não tinha como acontecer. Mas Deus já havia designado. Talvez Deus te faça promessas por esses dias, te revelem coisas que para você é absurda, que para você não tem como acontecer. E Deus está dizendo: somente creia na minha palavra, porque quem faz cumprir sou eu, não é você. O Senhor só te revela antes de acontecer. Maria só estava recebendo a revelação, mas o cumprimento não cabia a ela. E Deus está dizendo para você: não cabe a você querer cumprir o propósito que eu designei. Não cabe a você querer entender como eu vou fazer. Declare comigo: eu não vou querer entender o propósito de Deus, eu só vou viver. Eu não vou querer entender os propósitos de Deus, eu só vou viver. Deus te chamou somente para viver o propósito, não é para ficar tentando entender como é que vai ser. Maria só perguntou, o anjo disse para ela como é que seria. E é lindo, irmãos, versículo de número 38, Maria responde para o anjo: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É lindo, irmãos, a fé dessa mulher. Não é à toa que ela foi escolhida, né, para ver o propósito. Ela foi escolhida para gerar o Messias, porque ela tinha fé. Ela disse que aqui está a tua serva, eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo, parece ser tudo muito absurdo, humanamente falando aos meus olhos. Está tudo muito confuso na minha cabeça. Porém, aqui está Rabaixarabasto e decanta a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Você não vai entender muita coisa. Arabasturibiando canta. Caminhando com Deus é assim, a gente não entende muita coisa, porém a gente vive. E o céu te chamou aqui para te falar: viva, entenda menos. Você tem que procurar viver e não querer entender tudo, porque quando nós queremos entender tudo, nós nos frustramos. Arabarabastui. E o céu chamou para viver e não para entender. Maria foi chamada para uma grande missão, missão essa que ninguém havia vivido, milagre exclusivo. Você vai observar que ninguém havia vivido um milagre desse aqui, um extraordinário desse. Maria era a primeira e única. E se Deus quiser fazer algo exclusivo na sua vida, quem é você? Você vai crer na palavra de Deus por mais que pareça absurdo aos seus olhos? Ou você vai duvidar como Zacarias? Porque o mesmo anjo que levou a mensagem para Maria foi o mesmo que levou para Zacarias. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Zacarias duvidou e Maria aceitou. É diferente. Escolha fazer a diferença. Arabaixarabaracanta. Apesar dela ser uma menina, apesar dela ser muito nova, dela não ter marido, dela correr risco até mesmo de morrer, porque se Deus não colocasse aquilo no coração de José, se Deus não tivesse aquele propósito plantado no coração de José, e José deixasse Maria como ele estava intentando deixar, Maria iria morrer, porque ela seria tida como adúltera.
Ela estava noiva, ela corria riscos. Você vai observar que quando o propósito é de Deus vai haver riscos, mas cabe a você confiar inteiramente no Senhor. Confie inteiramente em Deus. Podem ter riscos de dar errado, pode ter risco realmente, sabe, de você sofrer alguma coisa, porém se é de Deus, abrace, irabasto, porque Deus vai se responsabilizar por tudo na sua vida. Arabandarabacanta, ribiasto, ribiando rasto. Quando o propósito é de Deus, a gente abraça, irmãos. Quando o propósito é de Deus, aleluia, a gente acredita, a gente toma posse, agarra, abraça e diz: Senhor, receba, eu creio. Eu creio, por mais que pareça impossível. Foi isso que Maria fez. Você vai observar que Maria em momento nenhum menciona José. Maria em momento nenhum expõe o seu medo. Muito pelo contrário, ela confia. E ela diz: aqui está a tua serva. Olha, irmão, que fé, irmãos. Aqui está a sua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Que aconteça como o Senhor está falando. Porque eu entendo, Senhor, que os planos do Senhor são melhores e maiores. Eu não entendo como é que vai ser. Eu não sei como é que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, eu confio em Ti, sei que o Senhor vai me dar a melhor direção. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor me trouxe aqui para te falar: eu cuido de você. Eu cuido da tua família. Eu cuido da vida dos teus filhos. Eu cuido do teu ministério. Eu cuido da tua saúde. Eu cuido das tuas filhas. Eu cuido de você. Rabarabarasto. E você tem que entender que os propósitos de Deus é melhor para a sua vida. Maria disse: aqui está a sua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu não quero entender, mas eu vou viver. E é isso que você tem que fazer. Diferente de Zacarias, que diz: como é que vai ser isso? Se eu sou velho e avançado em dias e a minha mulher também. Ou seja, o Senhor não errou o endereço não, Gabriel? Será que Deus não errou o endereço? Era mais ou menos isso que Zacarias estava dizendo. Será que Deus não sabe da impossibilidade que tem lá em casa? Só que o próprio Gabriel vai dizer: porque você não acreditaste na palavra que Deus me enviou? Porque eu fui enviado por Deus. Você vai ficar mudo. Você não vai poder falar. Então houve uma incredulidade, aleluia, de Zacarias para com a palavra de Deus. Mas com Maria não. Maria não teve incredulidade. O mesmo anjo que falou para Zacarias, que foi Gabriel, foi o mesmo que falou para Maria. E eu vou te falar uma coisa: para Maria é muito mais impossível do que para Zacarias. E Maria disse: aqui está a sua serva. Isso é lindo, irmãos. O versículo de número 38 de Lucas 1, Lucas 1, 38, é para ficar gravado no nosso coração, para que a gente veja que a fé, irmãos, ela independe da situação que a gente vive. A fé independe do que o cenário mostra. Ela não quis saber do que o cenário dela mostrava. Ela disse: está aqui sua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, que seja como o Senhor está falando. E a palavra se cumpriu. Foi tanto que depois Isabel elogiou a Maria. No versículo de número 45 diz: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Isabel elogiou Maria pela sua fé. E o Senhor está dizendo: tenha fé, minha filha, acredite. Acredite que eu vou fazer milagre. Acredite que o impossível vai acontecer na sua vida. Deus vai te revelar algumas coisas aí que Ele vai começar a cumprir na sua vida. E coisas essas que Ele vai te revelar são extraordinárias e impossíveis. Porém, o seu papel é fazer como Maria, crer e abraçar o projeto de Deus e não querer entender como é que vai acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra e pela revelação que Ele vai trazer para a nossa vida, do impossível que Ele vai fazer. Coloque aqui nos comentários se você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Coloque também o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, por essa palavra. Nós queremos um tempo de revelação. Nós queremos que o Senhor já está nos preparando, porque quando vem um tempo de revelação, primeiro o Senhor nos prepara. E eu creio, Pai, que o Senhor está preparando pessoas aqui para ouvir palavras extraordinárias, para ouvir promessas que só o Senhor pode cumprir. E a Eliana não vai duvidar, mas vai crer. Ele vai confiar, ela vai crer, Pai. E vai ter a certeza e a convicção de que o Senhor não mente, Pai. Que o Senhor prepara tudo. Quando o Senhor faz uma promessa, o Senhor arma o cenário. O Senhor faz um milagre acontecer. Nos cabe crer na promessa, mas o impossível quem faz é o Senhor. Porque para o Senhor não existe nada impossível. Em todas as suas promessas, foi isso que o anjo disse para Maria. Nós cremos nessa palavra. E nós, Pai, conforme a tua palavra, assim como Maria falou, nós falamos também. Pai, nos visita, Senhor. Nos visita, tirando toda a incredulidade do nosso coração, para que a gente possa crer e confiar nas revelações que o Senhor trará e possa crer no cumprimento da palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Senhor, eu te
peço. Vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação, toda obra contrária, tira toda incredulidade do coração, toda dureza, Pai, que essa pessoa possa crer que o Senhor é Deus do impossível e que o Senhor revela o profundo para fazer o milagre acontecer. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Pai, tira toda a incredulidade do nosso coração, porque o impossível vai acontecer e o Senhor trará a revelação do profundo. Antes que a palavra aconteça, o Senhor vai fazer a gente saber, para que a gente creia que o Senhor é Deus que fala e cumpre na terra. Obrigada por essa palavra, continua conosco. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Declare comigo: Deus vai me revelar algo impossível e eu não vou duvidar, porque Ele vai fazer o milagre. Deus vai me revelar algo impossível e eu não vou duvidar, porque Ele vai fazer o milagre. O milagre pertence ao Senhor. E o impossível, Ele torna possível quando é promessa dEle. Que Deus te abençoe. Se você crer nessa palavra, declare amém.